O que pode e o que não pode na intimidade de uma irmã, de uma mulher cristã. Esse é o vídeo que eu vou te explicar, minha irmã. E quero dizer para você ficar comigo até o final, porque eu vou te dar dicas aqui do que pode e o que não pode, afinal de contas, para namorar esse marido aí. Pois é, minha irmã, eu acredito que você sente muitas vezes, que você sabe, né? Que você é uma mulher de oração, uma mulher que busca Deus, por isso você está aqui, tá bom? Mas tem coisa, muitas vezes, que ninguém tá vendo. Só nós, mulheres, nos vemos, né? Só a gente sozinha no secreto com Deus é que entendemos muitas vezes a nossa intimidade. E por que eu vim falar sobre isso? Porque às vezes você percebe que a tua vontade desapareceu, pois ela simplesmente apagou, sumiu. E sim, tu ama esse marido, ama. Tu segue servindo, cuidando da casa, trabalhando fora, cuidando dos filhos, mas dentro de ti existe um silêncio. Um silêncio que você fica se perguntando assim: isso é normal? Isso é pecado? Ou é só o tempo que está passando? Talvez seja a minha idade. Talvez é por isso que o meu corpo não responde dessa maneira. Mas hoje, minha irmã, se você ficar nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar que você pode, sim, que você não precisa mais se preocupar com relação à tua intimidade. Pois é, porque a tua intimidade é uma prioridade e você vai entender isso como uma mulher de Deus que você é hoje cristã. Mas antes disso, eu preciso te contar a verdade sobre a vontade. Pois é, a maioria das mulheres aqui, muitas irmãs aqui, me procuram falando assim: Eliette, eu tenho algo para te falar. Elas dizem assim: eu não tenho problema na minha intimidade. Elas falam exatamente isso, mas é que eu amo meu marido, eu amo demais o meu marido. Mas a vontade não acompanha. Não sei se acontece isso com você. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes a gente ouve algumas respostas aqui, e eu vou te dizer que eu tenho aqui uma pesquisa que eu fiz com mais de 3.000 mulheres. E sabe qual são nessas pesquisas, o que foi baseado são dados, estatísticas reais e mulheres reais que eu fiz, tá bom? Não foi aleatório, foi mulheres cristãs, tá? Mulheres que têm princípios, que buscam a Deus. As frases que mais falaram nessa pesquisa é assim, ó: eu simplesmente me acostumei a ficar sem vontade nenhuma. Pois é, eu fico triste, mas não sei o que fazer. É como se meu corpo tivesse desligado algum botão. E ainda elas falam assim: não, não é frescura. Só que, minha irmã, eu entendo você. Eu entendo que não é falta de amor que você talvez esteja passando por isso. É que essa área foi atravessada por tanta cobrança, muitas vezes externa, muito silêncio, muita direção que você não teve. Ninguém pegou, te deu um caminho, falou de você, né? E você acaba não se sentindo segura. E a maioria das mulheres aqui, das irmãs que conversam comigo e que também escutam esse canal, não aprendeu a entender, a ouvir o seu corpo. Ela aprendeu que tinha que cumprir. Tinha que cumprir a tarefa de namorar o marido. Mas ninguém ensinou como. E o que fazer então quando a vontade não vem, quando a vontade desaparece, quando você não sabe nem por que o teu desejo, a tua libido não funciona? Mas quer que eu te diga algo, minha irmã? A tua vontade, a tua libido, que é a nossa energia de vida, né? Ela não é igual ao do teu marido. Não, não. Deus nos fez totalmente diferente as respostas do corpo. Pois é, não somos iguais. Não é assim, ó, liga um botãozinho aqui, ó, vou ligar aqui na minha Penélope um botão e já tá pronto. Não, não funciona dessa maneira. Quando tu tentas cumprir um papel por obrigação, a resposta não vai vir. Não funciona assim. O corpo começa a se desconectar por completo. Irmã, e eu vou te dizer, isso não é pecado. Isso se chama fisiologia. O que é isso, Eliette? É a resposta do seu corpo. É a fisiologia, é como funciona o nosso corpo, né? A parte científica da ciência trazendo aqui para você, tá? E isso é como muitas vezes você pode não entender. E eu entendo, por isso que eu entendo você e estou falando desse vídeo para você. Eu preciso te falar isso antes de dizer o que pode e o que não pode. Mas muita irmã que está ouvindo aqui se sente culpada.
culpada demais por não sentir nada, culpada demais, frustrada porque não tem vontade, porque a vontade não gera, não chega, só gera vergonha muitas vezes, porque se você está sem vontade, você fica em silêncio, né? Aí, como diz aqui, ó, a palavra, eu gosto de falar uma palavra aqui, né? Vamos aqui ler uma palavra, como ela fala. Vamos lá em 1 Coríntios 7:3. Confere na tua Bíblia. O marido deve o quê? Cumprir os deveres conjugais. Pois é, para com sua esposa. Da mesma forma que a esposa deve o quê? Cumprir com seu marido. Bom, a palavra de Deus não fala de obrigação mecânica. Faz para agradar teu marido, faz para aliviar o teu marido. Não, isso não está na palavra. Não. Ela fala de uma entrega mútua. Quer ver? Eu gosto muito lá no livro de Cantares 7:10. Para mim é um livro maravilhoso que fala sobre intimidade. Quando o sulamita se expressa e fala, eu sou do meu amado e ele tem desejo por mim. O desejo, minha irmã, não é pecado. O desejo da mulher também não é espiritual, é fisiológico. Sim, mas ele precisa ser acordado, você precisa conversar, você precisa despertar. Não é que tu vai ter que forçar tudo para fazer por fazer, né? Você tem que aprender de novo a escutar o teu corpo de uma maneira pura e santa, né? E quem sou eu falando aqui sem parar com você? Eu sou Eliette Deus, eu sou enfermeira especializada em saúde íntima. E eu ajudo muitas mulheres cristãs a voltar a ter vontade, né? De uma forma pura, com satisfação e sem nenhuma culpa. Pois é. O que é intimidade, na verdade, afinal de contas, esse vídeo é para falar, né? O que pode, o que não pode numa intimidade de uma mulher cristã. Primeiro, primeiro passo que você, minha irmã, faz hoje, você ora para comida, para fazer uma refeição com a sua família, por ser uma mulher de Deus. Você ora na igreja, você ora pelas irmãs, você ora pelo pastor, você ora por um problema de saúde, você ora por tudo. Mas quando você deita para namorar teu marido no leito da cama, você ora ao Deus que criou o prazer? Pois é, se você não ora, deixa eu te dizer, foi Deus que criou o prazer. Lá no Éden, Jardim do Éden significa deleite e prazer. Foi Deus que criou o prazer. Então, meu irmão, você deve sim se colocar diante do Senhor e a primeira coisa de uma intimidade, que pode que não pode, é oração. Pois é, se você não sabe disso, Deus está presente e abençoa a aliança de um homem e uma mulher. Ele se agrada. Para ele, isso é fundamental. Então, a primeira coisa que pode, que não pode, é a oração. Deve-se orar. A intimidade é como um ato muito sagrado e Deus se agrada disso. Então, primeiro de tudo, a vergonha. Meu Deus, tem aluna minha, quando elas entraram, eu vesti uma aluna que ela falou assim, Milete, eu jamais imaginei que eu tinha que orar. Porque para mim, a oração era da porta do quarto para fora. Tá. Se foi Deus que criou o prazer, foi ele, não foi o homem. Não foi revista, não foi vídeo, foi Deus, o eterno. E nós temos uma resposta todinha certinha na fisiologia, porque Deus é que criou. Se ele criou tudo que Deus criou, é bom. Se é bom, por que não orar? Por que não colocar diante de Deus vocês dois em oração, pedindo a bênção dele para estar ali? Então, a primeira coisa que você precisa, com muito amor e carinho, é orar. Conversar, saber que o que pode e o que não pode. Pode conversar na cama. Amor, desse jeito não tá bom. Desse ladinho é melhor. Toca para mim melhor na minha Penélope desse jeito. É, amor, eu preciso que você toque na minha Penélope de uma maneira diferente. Isso não é vergonhoso, isso deve ser falado, deve ser conversado, não é verdade? Porque a intimidade é algo sagrado e Deus se agrada disso. Você pode chorar por teu marido na intimidade, pode gemer, deve se soltar, não é verdade? Você pode rir, se soltar, ser livre. Você pode e deve sentir, desfrutar, como diz o próprio Jardim do Éden, não é? Você pode tocar com pureza, saber que teu corpo é puro, foi Deus que fez. Afinal de contas, ele é templo de quem? De Deus. Pode descobrir cada partinha, sabe? Em vez de chegar correndo, começa dando um beijo de língua gostoso, mas não só na cama. Começa a tocar, começa a massagear. Hoje você faz uma massagem do pé até a cabeça.
e deixa a parte íntima por último. Sente, passa as pontinhas dos dedos no corpo um do outro. Leti, eu não tenho o melhor óleo. Pega um olhinho de coco, sem cheiro, se não gosta. Um óleo de massageador ali que seja para o corpo. Não vai passar na parte íntima ali, o que não pode, tá? Mas isso não é pecado. Isso se chama desfrute. Isso significa deleite na tua intimidade. Agora, minha irmã, o que não pode numa intimidade de uma mulher cristã, pensa comigo que não pode. O que vai ferir a tua dignidade, o que vai te deixar triste, o que vai fazer gerar dor, é chegar ali e já começar o ato sem nem sequer ter um preparo, sem nem sequer ter um tempo. Pois é, deixa eu te falar, você, mulher, precisa de 15 a 20 minutos para ficar preparada para namorar esse marido. Então, não é que você não consegue, é que falta preparo. E vai gerar dor, vai gerar incômodo e vai gerar vergonha, porque fica tudo forçado. E isso não pode, tá bom? Agora, vai te desconectar de você com Deus? Claro, porque se está incomodando, trazendo dor, você nem quer saber, né? Por quê? Porque Deus não te chamou, meu irmão, para sobreviver na tua intimidade. Ele te chamou para você viver uma vida de plenitude, de alegria, como diz em Eclesiastes 9:9. Goza todos os dias. Não é o que eu estou falando, não está na palavra. Com a mulher que tu tem na tua mocidade. Então é para tu desfrutar, tá? Mas no fundo, sabe o que acontece? Tu entra no quarto sem nenhuma vontade. E você fica ali, ó, torcendo que acabe logo. Pois é. Aí você diz para si mesmo, assim, pelo menos eu já aliviei meu marido, tá tudo certo, já cumpri meu papel, estamos felizes, nosso casamento tá bom. Mas cada vez que chega perto para você ter mais uma intimidade, vem aquela noite que você escuta teu corpo fechando novamente, que você não vê a hora que acabe. Por quê? Porque você se sente ressecada, você se sente muitas vezes tão culpada, o corpo já não responde mais, né? A Penélope tá ali fraquinha, não consegue mais nem sequer ter um orgasmo, que é uma vitamina O que eu chamo aqui, né? E aí depois vem o medo. Porque daí, depois que tu olha para você, você fala assim: puxa vida, vem a vergonha. Depois da vergonha vem o medo e por último você carrega aquela culpa. Pois é. Será que tem algo comigo? Você fica se pensando: será que eu tô com algum problema? Será que eu não tô bem? E tudo que você precisa, minha irmã, é de um lugar seguro para você voltar a sentir. E na medicina, muitas vezes, quando você estuda na ciência, que eu gosto de trazer essa parte mesmo, né? Fala o seguinte, a libido, tá? Ela tem essa parte da fisiologia, a resposta dela não é um gatilho, não é uma forma rápida. Ela tem todo um processo, onde a gente trabalha a fase do fogo, que é o desejo, a fase da água, quando você fica molhadinha, o platô, que é uma montanha, e o orgasmo, que é a vitamina O, né? Para você ter. Então, ela vai depender, não é só de olhar, ela vai depender de resposta, e ela vai fazer essa resposta na tua Penélope aqui. Ela vai precisar que chegue sangue aqui, ela vai precisar que vem irrigação sanguínea nessa região com segurança. Se isso não vem, minha irmã, você não consegue. Você não vai conseguir ter essa resposta. Você não tem essa segurança, porque você acaba muitas vezes se calando e fica longe de você mesmo e até do seu esposo. Você está ali, mas você não está ali, né? Você entendeu o que eu falei? O corpo vai respondendo em silêncio. Pois é. Sabe o nome disso? Não é desobediência. Você não está em pecado, meu irmão. Você está em desconexão de você mesmo, do seu corpo, da sua essência que Deus criou. É errado viver em silêncio, fazendo de conta que tá tudo bem, minha irmã. E todo mundo pergunta: é intimidade? Tá ótima, tá ó, bem. E de fato tá, mas a vontade não. Não é verdade? É certo buscar entendimento? A palavra de Deus em Oséias fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Pois é, a intimidade tem cura, meu irmão. Tem. Não é errado você achar que você é mulher fraca é que busca conhecimento. Mulher fraca é que não usa lubrificante. Eu já ouvi isso, tá? De alunas. O certo é reconhecer, né? Reconhece que o teu corpo precisa. O certo é você reconhecer que o teu corpo realmente muitas vezes ele precisa dessa conexão, não é verdade? Errado é você buscar fórmulas rápidas, achando que
Isso vai resolver. Não, eu vou tomar isso aqui porque agora isso aqui vai voltar à minha vontade. Se eu usar essa lingerie, então, perfeitamente. É bom, vai ajudar, mas não vai resolver, minha irmã, só isso. O certo é você iniciar um caminho, um acompanhamento junto, tá bom? De um autoconhecimento de você mesma. Minhas alunas, quando elas entram, elas estão comigo, elas começam a falar, Leti, depois que eu conheci o meu corpo, eu realmente tive segurança nisso. E se tu tá aqui hoje, e sente que esse tempo chegou, eu vou fazer um workshop de um dia, exatamente. É como se eu já fui em muitas igrejas palestrar. É como se eu tivesse só eu e você nesse workshop, e eu vou estar palestrando sobre intimidade com mais irmãs ali na sala fechada, e a gente vai falar de um assunto que não é falado aqui, né? É um assunto que muitas vezes vai despertar. Serão 4 horas de ensino, é um workshop mesmo, pago, onde você fica ali comigo e eu te ensino conteúdos que você nunca ouviu e nem imaginou, tá bom? E a vontade? Vai voltar? Volta. A boa notícia é a vontade não tá morta, ela tá dormindo e eu te provo isso dentro do workshop, tá bom? Existe sim, minha irmã, um caminho para você despertar, sem culpa, sem exagero, tá bom? Sabe por quê? Porque Deus quer você desse jeito. Ele te fez para você desfrutar, desfrutar, desfrutar de muito prazer. Eu quero que você seja abençoada. Aproveita, se inscreve nesse canal aqui, dá um like e compartilha com uma irmã, se você quiser que ela seja abençoada também nessa